Segunda Reis, capítulo 3, a partir do verso 16. Todos acharam? E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferireis a todas as cidades fortes e todas as cidades escolhidas. E todas as boas árvores cortareis e entupireis todas as fontes de água. E danificareis com as pedras todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Até aí, nós vamos partir desse texto, para que nós possamos entender essa doutrina, querido. Aleluia. Feche os seus olhos. Paizinho querido, mais uma vez eu me achego a Ti, com toda a humildade, de reconhecer, ó Deus, o quão pequeno eu sou, o quanto tão pouco há em mim, ó Deus, que eu possa dar ao Teu povo, mas eles não vieram beber de mim, vieram beber do Senhor. Então, ó Deus, que cada um daqui saia como aquela mulher samaritana, que ao beber das águas da vida, se encheu de uma tal forma que a sua vida foi transformada. Que cada um neste lugar, ó Deus, possa beber dessa fonte hoje. E essa fonte de água viva gere em nós uma outra fonte que jorre, ó Deus, sobre a vida de outros. Dessa forma, ó Deus, nós, ó Deus, concluímos o propósito da Tua igreja, Paizinho querido. Senhor, eu te peço que nenhuma barreira, nenhum impedimento, nenhuma preocupação, nenhum pensamento, ó Deus, que possa roubar a mente dos Teus filhos, ó Deus, venha dominá-los. Mas antes o Teu Espírito, com o poder que o Senhor tem, cative a mente, cative o coração. Senhor, vá preparando a boa terra, Senhor, para que, ó Deus, essa semente possa gerar frutos e transformar a nossa vida, como sempre esperamos, ó Deus, que ela transforme. Essa é a nossa expectativa, Senhor. Sejamos nessa noite mais uma vez transformados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amado, esse texto, ele vai nos servir de referência para a revelação dessa doutrina, que talvez não seja tão desconhecida assim para alguns, mas eu acredito ser pertinente para os nossos dias. Mas antes que eu possa entrar diretamente na explicação desse texto, é importante a gente entender sempre, eu disse aqui várias vezes, o contexto em que nós estamos lendo aqui. Esse texto que nós acabamos de ler, essa passagem, esse trecho, né? Ele é inspirador, eu creio, para o profeta Eliseu, né? Porque nós vamos ver aqui, querido, a prática, o exercício de um princípio que, lá na frente, pouco tempo depois, o próprio profeta Eliseu, ele aplica sobre aquela mulher viúva, que vem procurá-lo, denunciando uma dívida do seu esposo, que havia morrido, obviamente, e Eliseu traz sobre ela uma solução, de que aquela mulher buscasse com os vizinhos, procurasse aonde fosse necessário panelas, para que o azeite pudesse ser multiplicado ali. Nós conhecemos, eu acredito que a maioria conhece essa história, mas eu gostaria de usar até como um frescor, né? Uma outra base bíblica para falar sobre esse mesmo princípio de Deus, o princípio da bênção financeira, tá? Princípio, a promessa da bênção financeira. Eu acredito, querido, que todos nesse lugar, provavelmente sem nenhuma exceção, estão de alguma forma, no mínimo,
como a gente costuma dizer, com os cintos mais apertados. Tá? Todos, por conta de tudo que tem acontecido no mundo, vivemos hoje uma luta, existe uma dificuldade financeira mundial muito grande. O que acontece é que nos países como no Brasil, que não tem uma estabilidade financeira grande, e um país que estava saindo, ou estava começando a sair de um processo de restauração financeira, teve que encarar logo uma pandemia. Isso trouxe problemas ainda maiores. Mas eu não quero te constranger, mas eu pelo menos seria o primeiro a dizer bem assim, eu estou passando por dificuldade financeira e preciso, né? Estou apertando os cintos, literalmente, né? Estamos aí controlando, contornando, e por isso eu acredito que é pertinente nós tratarmos sobre princípios de Deus, para a bênção, para a prosperidade, para a bênção financeira sobre as nossas vidas, amém? Quem aqui quer ser abençoado financeiramente? É claro que todos nós queremos ser abençoados. E Deus tem tais bênçãos sobre a nossa vida. Amém? O texto que nós acabamos de ler, ele é um pedacinho de uma passagem onde nós temos um encontro até, no mínimo, diferente entre o rei de Israel, o rei de Judá. Naquela época a nação de Israel era dividida em duas, né? A tribo de Judá e as outras tribos, e foi-se assim, né? Até o fim, até a destruição total da nação, né? E nós temos ali o encontro do rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, que era descendente de Esaú. Então nós temos os descendentes de Jacó e nós temos os descendentes de Esaú, que se juntaram para guerrear contra um inimigo comum, que era os moabitas. E ali eles se juntam para guerrear, cada um pega o seu exército, eles sozinhos não teriam um exército suficiente, então se juntam as três nações, os três reis, pegam seus exércitos e vão para a guerra. A palavra de Deus vai dizer lá no começo do capítulo 3, que eles já estão há 7 dias marchando com o exército, com o gado, né? Mas chegou num determinado momento, querido, que eles já estavam sem água, eles já estavam enfadados, já estavam com sede, já estavam cansados, né? E já imaginavam não poder chegar aptos para a batalha, né, com aquela situação toda. A situação já era no limite, eles já estavam ali enfrentando uma grande dificuldade, uma escassez muito grande. Então o rei de Judá, que já era um pouco mais ajuizado, eles estavam em território israelita, e vira para o rei de Israel e diz: olha, não tem aqui um profeta que a gente possa consultar ao Senhor, né? Alguém que a gente possa buscar, um homem de Deus que a gente possa buscar, que possa rogar por nós ao Senhor. Tá? Então alguém vem e apresenta, tem Eliseu, a palavra do Senhor está com ele. Tá? Então eles decidem ir para Eliseu, tá? E para pedir que Eliseu consulte ao Senhor sobre o que eles fariam. Se eles teriam êxito, sucesso nessa guerra, eles estavam naquela escassez de água, os soldados, o gado já estavam todo, né, com muita sede, já alguns talvez já até morrendo pela falta da água, né, do que beber, e eles procuram ali o profeta, e o profeta disse: olha, vou buscar o Senhor justamente para saber o que Deus tinha para falar, amém? E aí quando o profeta vem com justamente esse trecho dessa palavra que nós acabamos de ler. Tá? O profeta vem e diz: olha, assim diz o Senhor, vá no vale em que vocês estão, cavem covas, e daí vem o tema
dessa mensagem hoje, querido, que é cavando no vale. Amém? Você vai entender já o que ela significa, cavando no vale. E ali eles viram, o profeta vem e diz, olha, vocês vão cavar, cavem muitas covas. Talvez dali, Eliseu já se preparou quando a mulher viúva, lá no capítulo 4, vem falando que estava também com escassez, né? E uma dívida muito grande. Talvez dali o profeta já se inspirou e disse, ó, do jeito que eu ajudei os outros, vou ajudar esse, vai buscar panela, né? Por quê, querido? Porque o profeta vem e diz, olha, cavem covas nesse vale, muitas covas, mas eu advirto vocês que vocês não vão ver nem vento e nem vão ver chuva, mas Deus vai encher essas covas, e haverá água para vocês beberem, haverá água para o exército de vocês, haverá água para o gado de vocês, e ele não para ali, ele diz, digo mais, o Senhor vai levar vocês contra os moabitas, e Deus vai destruir os moabitas através das mãos de vocês. Vocês vão destruir esse exército. Vocês não vão só destruir o exército, vocês vão invadir as cidades deles, vocês vão destruir as cidades deles, vocês vão arruinar essa cidade. Tá? E Deus começa a trazer a promessa sobre a vida daqueles 3 reis. Tá? E quando você conclui lá na frente, você vê que é exatamente assim como Deus prometeu, através do profeta Eliseu, se cumpriu. Amém? Amém. Mas, querido, através dessa palavra, nós temos aqui 3 princípios bíblicos, que nós precisamos entender que aqueles homens só obtiveram tamanho êxito, tamanho sucesso, porque talvez, sem pensar, talvez não, como é que é a palavra? Eu sempre falo ela aqui, intencionalmente, talvez não com a total intenção, mas a verdade é que eles trilharam esses princípios, praticaram esses princípios e obtiveram o sucesso, e nós precisamos aprender com eles, amém, querido? O primeiro princípio que nós precisamos entender quando se trata, querido, da bênção do Senhor, seja ela de qualquer área, em qualquer nível, incluindo a financeira, diz respeito a buscar sempre o Senhor. Amém? Quando volta para o verso 10 do mesmo capítulo, a palavra do Senhor diz assim: então disse o rei de Israel, o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Verso 11, e disse Josafá era o rei de Judá, não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei, dizendo, aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. O primeiro princípio que eu quero falar com você é sobre isso, querido, sobre buscar ao Senhor, entender que o Senhor é a fonte do nosso sustento, amém? Nós temos aqui 3 reis que estão na mesma situação, seus exércitos, seu gado, todos eles com sede, quase que morrendo, já prevendo ali que iriam morrer, não iriam morrer nem guerreando, iriam morrer de sede. Mas o rei de Israel, ele vira e diz assim, olha, o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. O rei de Israel, querido, descendente de Acabe, né, já não era um homem temente ao Senhor, não andava, né, nos caminhos do Senhor. Mas ali eles estão numa coligação, estão num ajuntamento, né? É um tempo de reunir a nação novamente, ainda que seja simplesmente para uma guerra. Mas mesmo assim o rei de Israel vira e diz assim, olha, sabe por que Deus, ali naquele momento de escassez, naquele momento de sede, onde todos estão com o mesmo problema, o rei de Israel vem e diz,
nós vamos morrer aqui, Deus nos trouxe para morrer aqui. Foi para isso que Deus nos juntou aqui, juntou a descendência de Israel, que é Jacó, e juntou a descendência de Esaú para acabar com a gente. Foi para isso que Deus nos juntou e nos trouxe aqui. Mas aí o rei de Judá vem e diz: espera aí, meu irmão, não tem um profeta aqui que possa consultar o Senhor? Você percebe, querido, que nos dois reis há uma grande diferença. Enquanto o rei de Israel está dizendo: nós vamos morrer, está murmurando, reclamando e dizendo: nós vamos morrer, Deus trouxe a gente aqui para massacrar a gente, para pisar a gente mesmo. Deus não trouxe a gente aqui para nos abençoar, para nos dar vitória, não. Olha o que Deus está fazendo com a gente, permitindo isso. De forma alguma nós vamos sobreviver. Certamente Deus trouxe a gente aqui para nos matar, para acabar com a descendência de Abraão de uma vez por todas, de Isaac de uma vez por todas. Em contrapartida, nós temos um homem que está na mesma situação, mas ele olha para uma perspectiva diferente. Ele diz: olha, eu conheço que Deus pode nos ajudar. Enquanto você, Israel, está dizendo, enquanto você, rei de Israel, está dizendo que nós estamos aqui porque Deus quer nos matar, eu digo para você que se há um homem de Deus que possa buscar Deus por nós, vamos consultar o Senhor. Vamos saber de Deus qual é o propósito dele para as nossas vidas e por que ele está nos permitindo, passar por isso. Esse é o primeiro princípio que nós precisamos entender, querido. A busca pelo Senhor. Amado, nós temos vivido um tempo, e eu estou falando de crente, viu? Nós temos vivido um tempo em que crente, ele faz tudo antes de buscar o Senhor. Ele está com dificuldade financeira, ele faz qualquer coisa antes de consultar o Senhor e esperar de Deus uma direção sobre o que fazer. Querido, eu vejo crente que antes de consultar o Senhor, consulta até horóscopo. Qual é o meu horóscopo hoje? O que as estrelas dizem para o meu destino do dia? Você duvida? Você acha que eu estou falando de brincadeira? Não estou falando de brincadeira não, querido. Tem crente que tem lá signo, isso, aquilo, consulta até horóscopo antes de consultar a palavra. E não são poucos não, são muitos. Muitas pessoas. Tem gente que Deus não é a primeira opção da vida dele. Tem gente que Deus é a última opção e muitas vezes só vai a Deus para pedir ajuda de Deus porque já tentou tudo e tudo que tentou deu errado. E só quando depois de tentar todas as opções, tentou o banco, tentou o agiota, tentou o pai, tentou a mãe, tentou isso, tentou aquilo, sem nenhuma direção de Deus. Só falta vender os meninos agora, para ver se consegue sair do aperto financeiro. Porque tem gente que, se fosse por quantidade, tem uns irmãos por aí que tem bastante para vender. Cuidado, Carla. Sabe, querido, se fosse um tempo bíblico, os irmãos de José não vendiam, davam um dinheirinho. O povo ia começar a fazer filho para fazer dinheiro. Mas, querido, brincadeira à parte, tem gente que Deus é a última opção da vida dele. Ele faz tudo, ele consulta o horóscopo, ele consulta o gerente do banco, ele consulta o saldo do cartão, ele consulta o cheque especial, ele consulta os amigos, ele consulta o Jornal Nacional, mas ele não consulta o Espírito Santo. E você precisa entender, se Deus é o teu sustento, a primeira pessoa que você tem que procurar para saber o que fazer para sair de uma situação financeira difícil, tem que ser quem? Deus. É Deus, querido. Um dos princípios que aqueles homens não sabiam talvez que estavam fazendo, mas acabaram praticando, que fez a diferença para que eles pudessem sair daquela situação, foi consultar o Senhor. O rei de Israel diz:
Deus nos trouxe aqui para morrer. Tem muita gente dizendo isso. Tem muita gente, querido, quando nós olhamos para o cenário bíblico, nós sabemos que os dias só vão piorar. Mas não para a igreja. No sentido, querido, que eu digo de falta de Deus. Se tem uma coisa que os últimos dias a igreja não vai ter, é falta de Deus, muito pelo contrário. Nos últimos dias, os fiéis vão estar vivendo um avivamento. Vai estar faltando um monte de coisa, vai estar com um monte de dificuldade, guerra, perseguição, mas nós vamos estar vivendo cheios do Senhor. Não se esqueça que a promessa de Paulo é uma igreja gloriosa que Jesus vem apresentar. A igreja dos últimos dias é uma igreja gloriosa, cheia do Espírito Santo. Mas tem gente, querido, que ele é a favor do contra. Sabe? Porque está escrito ali que vai dar errado, como diz, ele já entregou os pontos. Ele já entregou os pontos. Não, eu não tenho como crescer, eu não tenho como prosperar. Não, por quê? Porque está escrito na Bíblia que não vai acontecer, daqui para baixo. Né? E não é bem assim, querido. É claro, querido, que existem lutas, como nós nunca passamos para os últimos dias, mas não quer dizer que também não haverá provisão, que nós nunca enfrentamos, que nós nunca recebemos nos últimos dias. Porque o Senhor dá sempre uma válvula de escape. Amém? O Senhor está sempre ali conosco. Quando passarmos pelo vale, quando passarmos pelo fogo, quando passarmos pelas águas, o Senhor vai estar sempre lá conosco. Amém? Não significa que não vamos passar, mas o Senhor vai estar conosco. Só que tem gente que já entregou, né? Tem gente que já é negativo, ele já determinou, como o rei de Israel aqui. Não, nós chegamos aqui, acabou a água, vamos morrer. Certamente Deus nos trouxe aqui para nos humilhar mesmo, para acabar com a gente. E se não fosse o rei de Judá dizer bem assim, tem um profeta de Deus aqui? Tem alguém que a gente possa buscar para consultar o Senhor? Eles teriam se entregado ali, aquele exército inteiro teria morrido. Assim como tem muita gente que já está aí, né? Já desistindo, né? Quantas pessoas nós vemos, querido, crentes e não crentes, porque até crente passa por isso, com sérios problemas de depressão, tá? Por conta de situação financeira, de problemas financeiros. Está apertado para todo mundo, mas enquanto tem gente estudando, trabalhando, buscando um jeito de sair, o outro está dizendo, não, eu vou morrer aqui mesmo, vão passar fome mesmo. Tá? Quer dizer, todo mundo está apertado, sim ou não? Todo mundo está com dificuldade, sim ou não? Mas tem gente que está dizendo, não, vamos passar fome. Vou passar fome. Enquanto o outro está dizendo, não, eu vou buscar o Senhor. Deus vai me sustentar. Deus vai me ajudar. Você está entendendo, querido? Amém? O primeiro princípio é, se você quer ser abençoado financeiramente, se você quer prosperar financeiramente, você precisa sempre priorizar e buscar o Senhor. Amém? O segundo princípio é, se prepare para obedecer mesmo sem entender. Primeiro princípio, busque sempre primeiro o Senhor. Não como segunda nem última opção. Primeiro, sempre consulte o Senhor. E segundo, se prepare para obedecer mesmo sem entender. Se você voltar ao verso 16, quando o profeta traz a resposta para aqueles homens, olha o que o profeta disse. E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Amado, para pensar comigo. Os camaradas foram buscar o profeta porque eles estavam exaustos. Seus soldados estavam cansados, com sede. O gado com sede. Havia uma escassez.
Quando o profeta vem, querido, traz a seguinte palavra: vá no vale, e você precisa entender que todas as vezes que a palavra do Senhor fala vale, é um lugar de dificuldade. Vale é sinônimo de um lugar de escassez. Vale, na geografia da terra de Israel, são lugares que para um exército estar, era um lugar vulnerável. Por quê, querido? Porque a geografia de Israel é como pombos, cheio de morros, cheio de morros. E o vale é aquele lugar embaixo, aonde muitas vezes um rio passava, né? Mas quando alguém estava no vale, ele ficava vulnerável. Por quê? Porque alguém lá de cima da montanha poderia vê-lo e lançar uma flecha nele, e atacá-lo, e vigiá-lo, observá-lo, tentar roubar. Por que você acha que Davi escreve no Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte? Por quê, querido? Porque o vale, ele é um lugar mais escuro. No vale, a luz do sol não brilha, é escuro. E para um rei passar no vale, significa que ele estava num lugar vulnerável, ele estava num lugar de escassez, ele estava num lugar perigoso. E ali, eles estão naquele vale. E o profeta Eliseu vem e diz exatamente isso: vai no vale onde vocês estão, cansados como vocês estão, e cavem muitas covas. E sabe o que me impressiona? Me impressiona de uma forma positiva. Era que quando você lê a história do rei de Israel e dos descendentes de Esaú, de Edom, eles, na maioria deles, os reis de Israel, não eram muito tementes a Deus. Eles não tinham mais aquela santidade, eles não buscavam. De vez em quando aparecia um rei em Judá, ou um rei em Israel, que era mais ou menos temente ao Senhor, mas na grande maioria não. A grande maioria dos reis que reinavam sobre Israel, né, não eram tementes ao Senhor, não andavam nos caminhos do Senhor. A Bíblia vai dizer que eles, volta e meia, sempre faziam o que era desagradável ao Senhor, amém? Mas nesse momento, os 3 reis não questionam o profeta, e isso é impressionante. E aqui eu aprendo uma lição. Querido, você acha que eles não pensaram? Eu posso imaginar eles pensando: peraí, meu irmão, eu vim aqui consultar você justamente porque eu estou numa situação difícil. Os meus soldados estão cansados. Nós estamos com sede, você nos manda cavar buraco. E ainda no vale, num dos piores lugares onde nós mais somos vulneráveis, nós já estamos fracos, vulneráveis por estarmos em um lugar despropício para um exército estar. No vale qualquer um poderia chegar e atacá-los, e eles não teriam nem como fugir. Como é que vai subir a montanha guerreando? Não diz o provérbio? Para baixo todo santo ajuda, né? Mas para cima o negócio é mais difícil. Como é que você sobe a montanha guerreando? Você fica vulnerável, você fica cercado. Como é que eles poderiam muito bem ter questionado, mas ainda que eles tenham pensado dentro de si, esse profeta está louco. A palavra de Deus não diz em nenhum momento que eles desobedeceram ao Senhor. Amém, querido? Amém. E aqui eu aprendo esse princípio, que muitas vezes, querido, a nossa obediência será provada em momentos de escassez. Eu quero que você diga isso para o teu irmão, porque ele precisa ouvir isso com muita autoridade. Diga assim para o seu irmão: a sua fé
a sua obediência será provada em momentos de escassez. É justamente quando você estiver muitas vezes cansado, quando você estiver lá dizendo eu não estou com força, o Senhor vai virar e vai falar para você: eu quero que você faça isso. Eu quero que você entregue o que você tem para mim. Eu quero que você ouse. Você cantou uma música aqui hoje. Eu sempre digo isso, presta atenção no que você canta. Cada vez que a minha fé é provada. Vamos pular? Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Presta atenção no que canta. Porque muitas vezes você vai ter só um pãozinho. Você vai ter só aquele pouquinho. Muitas vezes você está no seu último fôlego de vida. Sabe? Naquela escassez, naquele cansaço, naquela dureza. E adivinha, Deus não vai chegar e falar assim: olha, toma no colo o que você precisa. Deus vai chegar e falar assim: ok, eu vou te ajudar, mas antes, eu quero que você entregue para mim. Faz primeiro para mim. Entrega para mim. Confia em mim. Querido, é muito bom quando a gente consegue ser voluntário, consegue ser aberto, consegue fazer como oferta e dízimo. É muito fácil ofertar e dizimar quando o bolso está cheio, quando as contas estão pagas. Mas muitas vezes, como nos tempos que nós estamos vivendo, de escassez, de dureza, é nesse momento em que a nossa fé, a nossa obediência, precisa ser colocada em prática. Porque muitas vezes você não vai entender. Você vai dizer: mas Deus, eu já estou nessa situação tão complicada, ainda tenho que ofertar e dizimar? E Deus vai falar bem assim: entrega para mim. Entrega para mim, você vai ver daqui a pouco o que Deus manda fazer. Mas entenda, a nossa obediência será aprovada mesmo em momentos de escassez. Não é porque apertou, não é porque ficou difícil que Deus vai aumentar a régua dele, sabe? E vai dizer bem assim: não, tudo bem, vocês não precisam ser fiéis. Não precisa dizimar. Não precisa ofertar porque o mundo está em crise financeira. Não se engane. É princípio. Você acha que aqueles homens não estavam cansados, não estavam com sede? O que o profeta virou e falou? Vai cair água do céu? Não. Vai cavar. Cava no vale, meu irmão. Cavando no vale. Você pode estar no vale. Você pode estar como a grande parte das pessoas, no vale. Mas a primeira coisa que você tem que decidir é: você vai ficar murmurando e dizendo para Deus: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, minha vida acabou. Ou você pode dizer como o rei de Judá: vou consultar o Senhor para saber o que Ele quer para mim. Você pode pegar tudo que você tem e reter para você, sem confiar que Deus vai te abençoar e vai cuidar. Ou você pode obedecer ao Senhor, mesmo em escassez, mesmo em dificuldade, e experimentar, sabe o quê? Terceiro princípio aqui: o sobrenatural de Deus. Porque nós temos que entender uma coisa, querido. Quem anda com Deus, deixa eu te dizer uma coisa de uma vez por todas. Eu preguei esses dias que Deus, você precisa conhecer Deus.
Tem muita gente que anda diante de Deus e não conhece Deus, aí fica frustrado quando Deus age, fica perdido. É Deus que está fazendo? É minha carne? O que é? Eu disse para você uns dias atrás que Deus tem ciúmes de você. Agora eu vou te entregar outra revelação. Deus não é óbvio. Deus pode ser simples, humilde, mas se tem uma coisa... Aliás, a própria simplicidade de Deus e humildade de Deus não é óbvia. Qual é a obviedade de um rei, na nosso entendimento? Ele vinha pomposo, não é? Todo bonitão, como Jesus veio ao mundo. De um filho de um carpinteiro. No interior de Israel, numa cidadezinha chamada Nazaré. Tudo bem, nasceu em Belém, mas se criou em Nazaré. Aonde as pessoas diziam, não vem nada de bom de lá. Você acha que nosso Deus é óbvio? Não. Quem anda diante do Senhor precisa entender que Deus nunca será óbvio. Porque na nossa cabeça, quando a gente pensa assim, socorro de Deus, bênção de Deus, prosperidade de Deus, a gente sempre imagina que Deus vai agir pelos princípios naturais. Que Deus vai sempre trazer a provisão de um jeito que a gente, sabe, já conhece, é normal. Querido, entenda uma coisa. Quem anda com Deus precisa estar preparado para experimentar coisas sobrenaturais. Porque Deus não é natural, Deus não é óbvio. A prova disso é justamente o verso 14, 17. O verso 17 diz assim: depois que Eliseu vem e diz, vá cavar a cova no vale, Eliseu continua no verso 17 e diz assim: porque assim diz o Senhor, não vereis vento, e não vereis chuva, todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Querido, quem anda com Deus não pode esperar pelo óbvio. Às vezes Deus está sem inspiração, se é que eu posso dizer que o nosso Deus falta inspiração nele, porque, querido, eu imagino que a mente de Deus ela é tão infinita, que não falta inspiração em Deus. Sabe? E Deus não faz isso porque Ele quer brincar com a gente. Deus faz isso para que a gente venha glorificar o nome dEle. Porque se você fizer na força do seu braço, do seu entendimento, da sua sabedoria, quem no final será glorificado? Você. Quando a gente faz na nossa astúcia, não, eu sou inteligente, eu sou bom, eu fiz aqui, me saí dessa situação. Quem vai ser glorificado? Qual nome vai ser exaltado no final? O seu. Mas você foi criado para a glória dele. O mundo foi criado para a glória dele. Então Deus vai sempre agir de uma forma em que ele seja glorificado. Então o profeta vem e diz, olha, deixa eu dizer uma coisa, vocês vão cavar as covas. No vale, viu? Vão cavar a cova lá no vale. Mas não esperem o vento da chuva. Não esperem a água cair do céu. Preste atenção no que ele diz. Olha o que ele diz aí, querido. Não vereis o vento, e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. Olha lá no verso 20 o que aconteceu. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se-lhe as ofertas de alimento, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. O que seria natural esperar? Vamos cavar, Deus vai mandar uma nuvem,
vai chover e vai encher. Não é tão simples assim. Deus é simples, mas não é simplista. Sabe? Não é aquela pessoa negligente que faz as coisas por fazer. Porque Deus tem em todo o tempo o propósito de se revelar a nós. E muitas vezes, se Deus agir apenas de forma natural, nós não rendemos a Ele a glória. Nós achamos que é a gente que fez. Nós pensamos, não, foi o meu braço, foi a minha capacidade, e não foi, querido. A palavra de Deus vai dizer lá em Romanos 4,17, não precisa ouvir, não precisa abrir, apenas ouça com atenção. Diz assim: por pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos. Agora presta atenção na última parte. E chama as coisas que não são, como se já fossem. Querido, Deus é um Deus que chama a existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Você entende isso? Querido, o homem, para fazer esse banco, ele precisa ir lá, plantar uma árvore, deixar ela crescer. Quando ela crescer, ele precisa cortar essa árvore, precisa medir, precisa invernizar, pregar, cortar, montar, para ele virar banco. Deus não precisa disso. Deus diz, haja, e as coisas nascem, as coisas crescem. E quando nós andamos com Deus, nós precisamos estar dispostos a viver o sobrenatural. Porque todas as vezes que você bate ao pé e diz para Deus, Deus tem que ser assim, explica para mim. E Deus vai falar bem, você não tem que te explicar nada. Você só tem que confiar ou não. Se você confiar, você vai ver o meu milagre. Você vai ver o meu impossível. Sabe por quê, querido? Vento e chuva seriam as formas naturais de encher aquelas covas. Mas Deus estava justamente ensinando aqueles homens a crerem no sobrenatural. E muitas vezes você precisa entender que Deus não vai agir de forma natural com você. Aliás, Deus não é natural, então a probabilidade dele agir, sabe, bem certinho com você, tudo acontecendo no tempo, do jeito que você acha normal, como acontece com as pessoas lá fora, esquece. Quem anda diante do Senhor precisa estar atento, porque Deus não é óbvio. E Ele quer nos ensinar a crer no seu sobrenatural, querido. Amém? Amém. Amado, entenda em nome de Jesus. O mundo, ele está passando por um dos piores momentos financeiros que já existiu. Querido, está faltando comida no mundo. Você sabe por que os alimentos estão tão caros? Porque durante a pandemia não se produzia. Não na quantidade que precisava, não se plantava na quantidade que precisava, e nem se colhia como precisava para manter a roda girando. E aí começou a faltar. E quem tem está vendendo muito caro. É por isso que as coisas subiram. Tudo subiu. Porque até que essa roda se equilibre de novo, leva um tempo. E nós estamos passando por um dos momentos mais difíceis economicamente do mundo. Por isso que eu acho, sabe, que assim, a gente tem que levantar a mão para o céu ainda no Brasil. Porque a gente não tem, muitas vezes, um inverno rigoroso aqui, de frio, né? que neva, que para. Países que nevam, querido, sabe, onde para praticamente 2, 3 meses por causa de neve. Países que não têm a abundância de terra. Aqui a pessoa planta uma macaxeira, planta um milho, planta um negócio, ele colhe, ele come. Você acha que todo lugar é assim? Como diz a música, Brasil, abençoado por Deus. Aleluia. Bonito por natureza. Oh, que beleza, que beleza.
Esquece a parte do carnaval. Querido. O Brasil só tem um problema. O brasileiro. Pode tirar o brasileiro, que a terra, ó, tem que pegar, tirar o brasileiro. É sério, meu querido. Mas, amado, entenda isso. Se nós, quando eu falo nós, eu falo de igreja. Se nós esperarmos, aliás, eu tenho a impressão que muito crente está justamente estagnado, estacionado, sabe, esperando que um político chegue ali, na prefeitura, lá na Câmara dos Vereadores, na Câmara do Estado, lá na presidência, que os economistas mudem a situação. Eu tenho a impressão de que os crentes estão esperando que o político, que o presidente que venha renovar o mandato ou assumir, mude a situação. Não se surpreende, escreve aí o que eu estou te dizendo, baixou o combustível, deixa a eleição passar. E eu não estou dizendo isso para te assustar, porque o negócio já está difícil. Mas só espera. Só espera. E aí? Aí você vai ficar esperando, a sua esperança está no presidente. Sua esperança está no governador, nos senadores, no deputado, nos homens. Você é um tolo. Sua esperança tem que estar no Senhor. É do Senhor que vem o seu sustento. E quando Deus permitiu essa crise, com a sua igreja presente, você acha que Deus não providenciou a válvula de escape? Você acha que Deus já não providenciou o socorro para mim e para você? Claro que sim. Mas deixa eu te dizer, querido, o problema está justamente nisso. Nesses 3 princípios. O primeiro, a gente não busca Deus. Para sair dessa situação, a gente não está buscando Deus. Não é a Deus que a gente tem consultado, não é a Deus que a gente tem pedido estratégia, sabedoria para administrar. Nós não consultamos a Deus. Nós não obedecemos a Deus, fazendo o que Ele mandou fazer, porque achamos, porque está escasso, a gente tem o aval de Deus para não obedecer a Ele. E nós não temos fé no sobrenatural de Deus. Você lembra do que o Senhor disse lá em Malaquias, capítulo 3, no verso 8, diz assim, escuta com atenção. Malaquias 3,8 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que roubamos? Em que te roubamos? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, e toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Querido, isso é bíblico, é palavra do Senhor. Tem muita gente achando, porque a situação está difícil, Deus vai me entender. Você não entendeu isso. Quando você vem para Deus e diz assim, Deus, eu não vou ofertar, eu não vou dizimar, porque a minha situação está difícil. Você está dizendo primeiro para Deus o seguinte, Deus, eu confio que o presidente vai me ajudar, que os economistas que ele botar lá, o ministro da Fazenda, o ministro da Casa Civil, não, da indústria, da agronomia, eles vão colocar o país em ordem. Não!
Ainda que eles façam isso amanhã ou depois, entenda, a sua esperança tem que vir do Senhor. O Senhor virou para Israel e disse: alguém pode me roubar? Mas eu digo para vocês que vocês estão me roubando. E o povo vira para Deus e diz: como assim, Senhor? No que nós estamos te roubando? Quando vocês deixam de dizimar e ofertar, vocês estão me roubando. E porque vocês estão me roubando, eu amaldiçoo vocês. Vocês não prosperam. Vocês ficam em um ciclo vicioso de derrota. Vocês não creem no meu sobrenatural. Vocês não me obedecem porque as coisas estão escassas. Vocês não creem na minha provisão. Eu alimento os pássaros, eu trago água do nada, sem chuva, sem vento, encho as covas, mas vocês não acreditam que eu sou suficiente para abençoar e sustentar vocês. Então vocês pegam aquilo que é meu, aquilo que deveria ser trazido para o meu altar. Entenda uma coisa: quando você deixa de dizimar e ofertar, você deixa de cavar no vale. O que é dizimar e ofertar? É cavar no vale. Quando você deixa de dizimar e ofertar, você está dizendo para Deus o seguinte: Senhor, o Senhor sabe que eu estou na dificuldade. O Senhor sabe que eu estou na escassez. Então eu não vou cavar. Eu não vou cavar esse buraco. E Deus diz: então tá, você não cava, eu não mando a chuva. Eu não mando a água. Simples assim. Porque se você não cavar, você cantou hoje aqui: vou plantar e colher. Vou lutar e vencer. Quem não luta não vence, quem não planta não colhe. Quem não dizima não prospera. Não prospera, é princípio de Deus, é trilho de Deus que não dá para tirar. Não dá. Você precisa entender isso de uma vez por todas, querido. Fica esperando pelo presidente, fica esperando pelos economistas, pelos ministros, você não vai a lugar nenhum. Porque se você quer sair dessa situação financeira escassa, difícil, o Deus que trouxe água para aquele exército, o Deus que trouxe óleo para a botija daquela viúva, que fez aquele pão, que fez aquela farinha se multiplicar, é o mesmo Deus de hoje. O Deus que pegou os peixinhos, os pães ali e multiplicou, é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Senhor. Não pergunte como Deus vai fazer, tenha certeza que Deus vai fazer. Mas cave. Se você parar de cavar, querido, entenda. Se você parar de cavar, você está roubando o Senhor. Você não rouba dinheiro do Senhor, você rouba honra. Porque o teu dízimo e a tua oferta é honra ao Senhor. É uma forma de você dizer: Senhor, eu reconheço que toda saúde, que toda capacidade para trabalhar, para ganhar esse pouquinho aqui, veio do Senhor. Eu reconheço que a terra que brotou, a energia que me foi dada para trabalhar, para conquistar, é do Senhor. A parte que é do Senhor é os 10%, toma. Eu dou mais, vou ofertar, vou ser voluntário, vou trazer o quilo de alimento, vou ofertar num desafio aqui para a igreja, vou ofertar ajudando uma pessoa lá fora. Mas deixa eu deixar uma coisa bem clara: dízimo é dízimo, oferta é oferta. Por quê? Dízimo é 10%. Se você ganha 100 é R$10. Se você ganhar 1.000 é 100. Você está entendendo? Ah, mas eu ofertei hoje, esse mês, então não preciso dizimar. Uma coisa não substitui a outra. Não preciso ofertar. Vice-versa. Se eu dizimei, eu preciso ofertar? Sim.
palavra de Deus diz justamente que aquele que semeia muito, colhe muito. É princípio de Deus. Aí se eu ofertar, eu preciso dizimar ainda, pastor? Antes dizime. Porque se você ainda tiver que escolher alguma coisa, escolha dizimar. A oferta é segundo o teu coração. Mas o dízimo Deus estabeleceu, é 10%. Dízimo é a cova que você cava no vale. Dízimo é a obediência no meio da escassez. Se você ganhou R$1 no mês, é 10 centavos. É essa semente de fé que Deus vai multiplicar. Entenda, não sou eu que estou dizendo, é o Senhor. É mandamento do Senhor, não roubarás. Quando você não dizima, você está fazendo o quê? Roubando o Senhor. E o Senhor diz aqui, verso 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Aí talvez alguém diga assim, mas pastor, eu não estou dizimando, não estou ofertando, mas eu estou honrando ao Senhor de outras formas. Querido, deixa eu deixar uma coisa aqui bem clara, bem rapidinho. Deuteronômio 28, 13 diz assim: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e os cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno. Deuteronômio 28, 14, vou repetir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servir. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não pode escolher qual mandamento cumprir e qual não cumprir. Você abre uma brecha para um monte de coisa. Não, Senhor, eu te honro com os meus lábios, eu te honro com as minhas mãos, eu ajudo isso, tudo, mas eu não te honro com o meu dinheiro, eu não te honro com os meus bens. A palavra do Senhor é clara: não te desvies de nenhum dos meus mandamentos. Você não pode olhar para a Bíblia e falar bem assim, esse eu vou cumprir, e aquele eu não vou cumprir. Não dá. Não dá para você olhar para a Bíblia e falar bem assim, não, dizimar eu dizimo, ofertar eu não oferto. Ofertar eu oferto, dizimar eu... Não dá. O profeta mandou cavar covas, e muitas. Os homens não poderiam dizer bem assim, não, cavar não, a gente tem balde. Manda Deus encher os baldes. Não, Deus mandou cavar. Então é para cavar. Deus mandou fazer, então faça, querido. Não dá para escolher, amém? 1 de Timóteo, capítulo 5, verso 21, diz assim, ó, presta atenção. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. 1 Timóteo 5, 21. Nada fazendo parcialmente. Não dá para eu pegar a palavra, um pedaço dela, e cumprir, e o outro não. Olha aí. Conjuro-te diante de Deus e diante do Senhor Jesus Cristo, dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Não dá para fazer parcialmente. Não dá para obedecer a Deus parcialmente. Você já imaginou as pessoas chegando para Deus agora falando assim, Senhor, eu te honro com os meus bens, o dinheiro que o Senhor quiser, eu dizimo, eu oferto, mas eu não consigo ser fiel à minha mulher, então o Senhor vai ter que me engolir. Fidelidade é um mandamento? Dizimar e ofertar é um mandamento? Então por que a gente acha que um é essencial e o outro não? Por que eu acho que eu posso chegar para Deus e Deus tem que me entender? Deus entenda, está muito difícil.
eu também posso chegar para Deus e falar assim: Deus, é muito difícil ser fiel a uma mulher só. O Senhor vai ter que me engolir, eu traindo a minha. Ou ela pode fazer a mesma coisa. Sim ou não? Se o critério que você vai usar é esse, quem está entendendo isso aqui? Não dá para ser parcial com o Senhor. Ou você crê de todo o coração, ou você não crê. Amém? Tiago, no capítulo 2, verso 10, diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Guardava a lei toda, tropeçou em um, caiu na lei. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, olha isso, não cometerás adultério, também disse, não matarás. O Deus que disse, não cometas adultério, disse, não roube, não mate. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Ah, Senhor, eu ajudo lá com cesta básica. Ah, Senhor, eu faço isso. Ah, Senhor, eu faço aquilo. Mas qual é o mandamento? Dizimar, ofertar, trazer os bens à casa do tesouro. Não, Senhor, o Senhor sabe que está difícil. Querido, você precisa entender que Deus não precisa do seu dinheiro. Mas você precisa da bênção de Deus. Deus não ordena isso porque Ele precisa do seu dinheiro. Mas você precisa da bênção dEle. Você precisa se relacionar ao tal ponto, a depender de Deus. Você precisa aprender o que é fidelidade. Jesus contou uma parábola imensa a respeito de fidelidade. Quando ele distribuiu talentos, deu 5 para um, 2 para um, 1 talento para o outro, e falou bem assim: eu vou sair, quando eu voltar, eu quero que vocês façam isso que eu botei na mão de vocês multiplicarem. A Bíblia diz que o que tinha 5 multiplicou, fez 10, o que tinha 2 fez 4, acho que foi isso, e o que tinha 1 guardou. E ele disse assim: Deus é muito bravo, se ele voltar e eu não tiver nada, ele certamente vai me destruir. Ao que multiplicou, investiu, multiplicou. Aos 2 que investiram e multiplicaram, creram, confiaram, Deus disse assim para eles, Mateus 25, 21, e o Senhor lhe disse: bem-está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia? Glória a Deus. Começamos bem, né? Agora no final já não está tanto aleluia, glória a Deus. É, querido, eu sei. Já passei muito nessa moenda aí. Eu aprendi, da pior forma, aprendi. Isso tem uma coisa na nossa vida, eu e Carla, que a gente aprendeu, é a não fugir do dízimo e oferta. E eu não digo para vocês que é fácil. Não é. Não é. Mas a gente vem ano após ano provando da graça. Tenho muito mais do que eu mereço. Muito mais. Você pode ter certeza disso. Mas porque a gente entendeu, querido. Assim como outros princípios que a gente coloca em prática, o cavar na escassez, sabe? Dizimar, ofertar, sabe? Se espremer mesmo, experimentar a graça do Senhor, sabe? A bênção do Senhor.
Mas quando nós olhamos aqui, querido, para esse princípio que Deus coloca aqui, sobre o muito foste fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, é claro que o nosso socorro financeiro depende da nossa fidelidade em dias difíceis. O que é o pouco? Pouco aqui, que Jesus está dizendo, são os dias difíceis. Dias como esse que você está vivendo. E você precisa entender que é nesses dias difíceis que você precisa confiar no Senhor e ser fiel a Ele. Porque se você for fiel a Ele, no pouco, Ele tem tanto para te colocar, querido. Vamos ficar de pé? Ele tem tanto para te colocar. Eu não me recordo de outra vez que Deus fez esse tipo de desafio aos homens. Talvez porque Deus sabe o quanto lidar com dinheiro é difícil para muita gente. Porque dinheiro é um Deus no coração de muita gente. Muita gente. E parece que quanto mais se tem, menos a pessoa quer dar. Às vezes você vê aquelas pessoas ganham tão pouquinho. Uma viúva ali, né? Jesus fala as moedinhas que ela trouxe. Jesus diz, essa foi a que mais deu. Ela deu tudo. Às vezes você tem pessoas que ganham tão pouquinho. Às vezes é de um Bolsa Família. Ali, fiel. Aí você vê gente que tem condição. Nunca dá. Nunca. Trabalha, fichado. Sabe, está ganhando direitinho. Você não confia. Não depende de Deus, não confia, não semeia. Não sabe ser fiel. Uma das poucas vezes que Deus, particularmente não me recordo de outra, em que Deus tenha dito algo parecido. Deus desafia a gente, querido. Deus vem e diz o seguinte, trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois, faça prova de mim nisto. Me prove. Se você for fiel, e eu não te sustentar, não prover, bata na porta dele e diz, o Senhor mentiu. Deus está dizendo o seguinte, eu duvido você fazer, confiando em mim, esperando em mim, e depois vir bater na minha porta dizendo que eu não compro o que eu digo. Olha o desafio que Deus nos faz. Eu sou testemunha, a minha casa é testemunha disso, que todas as vezes que a gente confiou no Senhor, o Senhor foi fiel. O Senhor deu sempre muito mais do que nós merecemos. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Mas a gente tem aprendido isso. Aprendemos de forma difícil. Teve muitas vezes que o Senhor nos mandou cavar e a gente não vou cavar. Mas nós temos aprendido, quanto mais a gente dá, mais o Senhor abençoa. Mais a gente dá, mais o Senhor abençoa. Quanto mais a gente se renuncia, quanto mais a gente se doa. E eu não estou falando só do financeiro, não. Mas o Senhor abençoa. Faça a prova dele. Porque se você não tem feito, se Deus tem muitas vezes falado com você e você não tem confiado nele, feche os seus olhos agora, peça perdão, sabe, peça paciência a Deus, peça misericórdia.